Existem 3 tipos de gestores quando o assunto é feedback, conversas difíceis. O primeiro é aquele que não dá o feedback. Ele tem medo, ele fica com receio, ele acha que não funciona para ele. O segundo tipo é o que faz, mas de forma muito agressiva, muito incisiva, e geralmente também erra o timing. E o terceiro tipo, que é aquele que consegue ter as conversas difíceis, dar os feedbacks duros, mas de uma forma que realmente a pessoa do outro lado compreenda e consiga evoluir. E desses 3, somente o terceiro consegue ter equipes de alto desempenho e ter ótimos resultados na sua academia. Quer saber como esse tipo 3 faz para dar os feedbacks e ter conversas difíceis? Vem comigo nesse vídeo. Lidar com seres humanos é uma das tarefas mais difíceis, sendo ainda mais complicado quando esse contato envolve conversas pesadas, reportar um feedback, transmitir um conhecimento, desenvolver uma habilidade na pessoa lá do outro lado. Esse é o tipo de tarefa que poucos sabem fazer da melhor forma possível. E aí tem muitos gestores de academia, estúdio ou box que ficam se auto-enganando, falando que esse colaborador não tem jeito, ou eu não levo jeito para isso, eu vou demitir e contratar outro. Evitam ter conversas difíceis de dar feedback e, consequentemente, não desenvolvem sua equipe e não têm melhores resultados. Muitos gestores, inclusive, acham que é mais barato demitir do que desenvolver pessoas e estão completamente errados. Essas pessoas nunca vão ter profissionais de excelência na sua equipe. E os melhores você desenvolve. Gente boa não fica solta no mercado. Então você tem que se acostumar a dar feedback e a desenvolver pessoas internamente. E existem basicamente 2 formas de dar feedback. A forma estruturada, onde você vai ter uma rotina de reunião de desenvolvimento com aquela pessoa, um momento mensal, bimestral ou trimestral que você vai sentar com a pessoa para dar e receber feedbacks, e os feedbacks pontuais, sobre erros ou melhorias pontuais que o seu colaborador precisa fazer. Eu vou falar sobre os 2 tipos, tá? Vamos começar, inclusive, sobre os feedbacks pontuais. O primeiro deles é que feedbacks devem ser, de fato, feitos no privado e não em público. Então, se você quer elogiar, sim, faça em público. Se você quer dar uma crítica, desenvolver alguma coisa na pessoa, faça isso no privado. Principalmente, porque se você fizer em público, a pessoa vai levantar a guarda e querer se justificar. E aí, vocês não vão chegar a lugar nenhum. Aliás, todas as outras dicas que eu vou te dar aqui, a maioria delas é para que a pessoa não levante a guarda, para que ela realmente consiga se abrir e receber o teu feedback. Porque lembre-se, o seu objetivo quando dá um feedback para o seu colaborador não é mostrar para ele que você é melhor que ele, não é mostrar para ele que você é mais estudado. O motivo disso é desenvolver ele para que a academia tenha os melhores resultados. Então você precisa fazer se entender, você precisa fazer com que essa pessoa queira e aceite o seu feedback. O segundo ponto de atenção na hora de dar o feedback pontual é não julgar a pessoa. Fale da atitude dela, não a julgue. Exemplo, ao invés de falar para o João, seu instrutor, que ele é grosseiro, fale que ele falou algo e exemplifique, olha, aquele dia, aquele momento você falou X e soou grosseiramente. Perceba, eu não estou falando que ele é. Porque se eu estou falando que ele é grosseiro, não tem como ele mudar, ou dificilmente ele vai mudar, porque eu já rotulei ele. Mas na segunda situação, eu falei que ele teve uma atitude assim. E se é só uma atitude, ele pode deixar de ter, ele pode mudar. E sempre que você rotular alguém, a pessoa vai ficar ofendida e vai levantar a guarda. O terceiro ponto de atenção é a linguagem corporal. Você não pode ser nem muito agressivo e nem muito passivo. Ou seja, nada de postura inclinada para dentro, de braços fechados e olhar para baixo enquanto dá o feedback. Mas também você não vai ficar com o queixo inclinado e uma posição extremamente expansiva enquanto dá o seu feedback. Isso aqui passa agressividade, passa superioridade, enquanto isso aqui passa subserviência, passa que você não tem autoridade. Tá entendendo meu ponto? Olho no olho, postura ereta, domine o seu espaço, mas não mais do que isso. Quarto, reserve o momento ideal para isso. Nada de pegar o seu instrutor enquanto ele corre pela academia ou a sua recepcionista e dar um feedback do nada. A primeira coisa que você precisa falar é: fulano, preciso te dar um feedback. Vamos ali no lugar reservado? Aí você já preparou a pessoa para receber o feedback. Ninguém gosta de ser pegado com a guarda baixa. Até porque a pessoa pode estar pensando em outra coisa e nem absorver o que você está falando. Então reserve um momento para isso. Quinto, esteja disposto a também receber feedback. Porque você pode estar errado. Você pode chegar para dar um feedback para o seu colaborador e perceber ali no meio que é você quem estava errado. Logo, esteja sempre com o coração aberto para a possibilidade de estar errado e ser você quem precisa de um feedback. Se você não tiver, você só quer convencer a pessoa. E se você só quer convencer a pessoa, você não vai ter o melhor resultado.
Lembre-se, feedback é sobre trabalhar juntos para um propósito. Não é sobre você comandar, não é sobre você manipular a pessoa. Principalmente se você for uma pessoa muito energética, muito empolgada. Inclusive, eu me incluo nessa lista. Eu tenho que tomar muito cuidado quando eu vou dar um feedback negativo com o tom da minha voz e com a minha energia. Vocês não têm noção a força que eu faço para tentar falar devagar nesses vídeos e ser bem didático para vocês. Eu normalmente sou um cara muito elétrico. E na hora de dar um feedback, isso não é bom. Então eu tento conscientemente desacelerar minha voz e também meu tom de voz quando eu vou dar um feedback. Principalmente se é algo delicado, se é algo difícil. De modo que eu não passe ansiedade e que eu não passe agressividade para a pessoa do outro lado. Não deixe a pessoa fugir ou desviar do assunto. Alguns fazem por mal, outros simplesmente porque não entenderam. Então aqui é um exercício prático sobre o feedback. Fulano, pode me falar o que você entendeu? Se você tiver 1% de dúvida que a pessoa não está na mesma página que você, vale a pena pedir para ela te explicar qual foi o entendido daquela conversa. Tem uma estrutura, e eu vou te recomendar a estrutura do Marshall Rosenberg, do livro Comunicação Não Violenta. O primeiro passo é, como eu tinha citado antes, falar sobre a atitude, sobre o ato, sobre a ação que você acredita não estar correta. O segundo passo é expressar o seu sentimento quanto àquela ação, quanto àquela atitude. O terceiro passo é falar sobre a implicação daquela atitude, ou seja, o que vai dar ruim se aquela atitude não for corrigida. E por último, de fato, o pedido, a necessidade da sua parte. Vamos a um exemplo prático. Você chega no seu instrutor, que se chama João, e fala o seguinte: João, eu percebi que você chegou muito perto do aluno X e tocou ele sem permissão, ou seja, a atitude, tocou sem permissão. Isso me deixa preocupado. O meu sentimento como gestor é que eu fiquei preocupado. Por quê? Porque tem muitos alunos que não gostam de ser tocados sem permissão, principalmente as mulheres. E caso isso aconteça novamente, a gente pode acabar recebendo reclamações ou até perdendo alunos. Ou seja, eu falei do problema, da consequência, da implicação. Então, eu vou te pedir, João, para não tocar mais no aluno sem permissão ou sem pedir licença para ele. Licença, fulano, eu posso tocar aqui e te ajudar a fazer esse exercício? Perceba que agora eu falei a minha necessidade, eu falei o meu pedido. Isso é totalmente de chegar no João e falar: ô João, para de tocar as pessoas, eu já te falei isso antes, não se faz. É totalmente diferente. A pessoa vai absorver de uma forma diferente. Quando você dá o feedback da forma correta, eu te garanto que a pessoa dificilmente vai esquecer, vai levar isso para a vida toda. É fácil de fazer? Não. Como praticamente tudo que eu falo e que a gente ensina aqui no canal, requer muita prática, requer fritar alguns neurônios, fazer anotações, enfim, requer estudo. Mas como eu sempre falo também, isso é o que separa os homens dos meninos, as meninas das mulheres e o joio do trigo. Se você quer ter uma academia, um boxe ou um estudo de sucesso, você tem que se atentar com esses pequenos detalhes, usar metodologias, processos, para tudo e até para ter as conversas difíceis. Bom, esses foram alguns itens de atenção quando você for dar aquele feedback pontual sobre uma atitude X ou Y do seu colaborador. Já os feedbacks estruturados, que a gente vai fazer em forma de reunião, periodicamente, eles devem seguir as mesmas premissas, porém, você vai precisar ter uma estrutura de como a conversa inteira vai acontecer. Eu sugiro você começar perguntando para a pessoa como ela está se sentindo. Depois perguntar se tem algo que ela queira falar sobre sua função, sobre a empresa, algum feedback ou qualquer coisa que esteja fora do lugar que ela queira falar. Feito isso, provavelmente vocês já vão entrar em vários tópicos importantes para a pessoa e para você, e aqui você já pode dar vários feedbacks. Após isso, eu gosto de pedir para a pessoa se autoavaliar. Uma metodologia interessante é pedir para a pessoa trazer para essa reunião coisas que ela deveria repetir, coisas que ela deveria melhorar e coisas que ela deveria parar de fazer. 80% das coisas que você quer melhorar no seu colaborador, a própria pessoa já sabe e ela mesma vai fazer nas conversas. Então, a pessoa traz primeiro, ela te dá abertura para depois falar sobre esses itens. É muito mais fácil se a pessoa já trouxe isso. Aí você só concorda e ajuda ela a desenvolver esses itens. E aqueles outros 20% que ela não trouxe, você vai trazer. Então, fulano, você trouxe que tem que repetir isso, isso, isso. Você trouxe que tem que melhorar isso, isso, isso. E que você tem que parar de fazer isso, isso, isso. Eu concordo com isso, com isso e com isso. E eu acrescento isso, isso e isso em cada tópico. Super simples e prático de fazer e eficiente. E por fim, vocês vão juntos criar um plano de ação de como e o que e quando vocês vão fazer as ações para resolver esses problemas. Então vamos supor que você tem um colaborador que seja extremamente agressivo na comunicação. Logo, vocês vão colocar uma data limite de quando ele deve resolver isso. Vocês vão também escrever juntos como vocês vão avaliar que ele melhorou nessa competência. Então provavelmente seria através da observação dele no pátio de musculação
e também o como, né? Ele vai estudar um livro sobre comunicação, ele vai fazer um workshop, uma palestra e por aí vai. Lembrando que essas reuniões de one-on-one, de desenvolvimento, de feedback devem ser periódicas, mensalmente, bimestralmente, no máximo trimestralmente, se a pessoa for muito boa e já estiver entregando muito resultado. Se for uma pessoa que precisa de um pouco mais de ajuda, mensalmente ou bimestralmente. Bom, eu espero sinceramente que eu tenha te ajudado a ter conversas difíceis, a saber como dar feedbacks. Se ficou alguma dúvida, comenta aí embaixo. Se você tiver algum caso interessante para comentar sobre feedbacks que você deu, sobre feedbacks que você já recebeu, comenta aí embaixo também. E claro, não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para continuar recebendo os nossos conteúdos que ajudam a sua academia, estudo ou boxe a subir de nível. Até mais, um forte abraço!